Quero dar boa noite a todos vocês que estão conosco aí pelo YouTube. Nós paramos aqui no capítulo 30 de Êxodo, onde nós vimos a separação do lugar santo e do lugar santíssimo, santo dos santos, pelo véu. Né? A arca simbolizava o trono de Deus no santuário celestial e todas as orientações sobre o tabernáculo nós vimos no último encontro. E hoje nós vamos começar no capítulo 31 de Êxodo. Estamos chegando no final deste livro. E no capítulo 31, nós lemos que Deus levanta artesãos para poder fazer a construção do tabernáculo. E o primeiro artesão de que a Bíblia nos fala no capítulo 31 de Êxodo é Bezalel. E Deus fala ali que ele escolheu filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, a mesma tribo de onde saiu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que Bezalel era um artesão muito, muito, muito querido por Deus, separado para essa obra. E uma coisa muito interessante, que ninguém consegue trabalhar sozinho. E Deus, já sabendo disso, levantou a Oliabe, filho de Aizamaque, que era da tribo de Dan, para ser auxiliar de Bezalel. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que são de São José, vocês que conhecem o Júlio, da Amanda. Eu quero honrar a vida deles, porque quando nós tínhamos o coral lá em 2012, 2013, eles nos ajudaram muito. Foram, assim, de uma prestividade muito grande. Eles nos abençoaram demais, fazendo algumas coisas que o coral precisava. Uma vez eu lembro que eu cheguei para o Júlio e falei: Júlio, a cantata de Natal desse ano vai ter um trono ali em cima. E o Júlio era um lugar assim totalmente improvável para se ter um trono. E ele, com essa unção de Bezalel que tem sobre ele, ele conseguiu fazer o trono no lugar onde eu falei. Então, existem Bezaléis ainda em nosso meio, pessoas que gostam desse ofício, pessoas que gostam de deixar a casa de Deus mais linda, né? Mais aconchegante. E Deus aqui orienta Moisés. E Moisés convoca Bezalel para fazer esse trabalho, né? Maravilha, o capítulo 31, né? As primeiras tábuas que Moisés teve foram escritas pelo dedo de Deus, então Moisés estava recebendo toda a orientação de Deus para escolher os artesãos certos para fazerem o tabernáculo. E aí vem, no capítulo 31, a partir do verso 12 até o 18, disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu, e aí continua, né? Nós vamos ler depois, e vem uma ordenança do Senhor para guardar o sábado, Shabat, descanso, onde eu preciso descansar em Deus. Sem esse descanso, eu não chego onde Deus quer, porque Deus só trabalha quando eu descanso nele. Enquanto eu me debato, enquanto eu guerreio, enquanto eu luto com as minhas próprias forças, eu apenas me canso. Mas quando eu descanso em Deus, eu estou falando isso para mim também. Eu também sou uma pessoa ansiosa, tenho que confessar essa ansiedade e essa falta do descanso. Muitas vezes a gente perde até o sono, achando que Deus não vai fazer, e ele realmente não faz. Quando ele vê que você está se debatendo e você querendo trabalhar, ele deixa para ver até onde você vai chegar. A partir do momento que você descansa nele, você guarda esse descanso, guarda esse sábado, ele faz. Esse é o princípio. Então, eu falei das duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aí, Moisés vê todas as orientações escritas nessas tábuas de pedra. Êxodo 32. Aí nós vamos entrar num
problema bem sério, né? Que quando tudo está bem, o homem inventa alguma moda, alguma coisa para atrapalhar aquilo que Deus tem, né? Olha lá. Débora já pôs aqui em Hebreus 3:19. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. É verdade. Quando não descansamos em Deus, não entramos no descanso que Ele tem para nós. A partir do momento que eu descanso, esteja a minha vida do jeito que estiver, com problemas, com dificuldades, com desemprego, com falta de dinheiro, descansa em Deus. Ele é Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós e nada vai nos faltar quando descansarmos no Senhor. E aí, enquanto Moisés estava na presença de Deus, né? Com Deus escrevendo nas tábuas e Moisés recebendo de Deus toda a orientação, vocês estão vendo que o povo lá embaixo se corrompia, fazendo um bezerro de ouro, não é? E isso fez com que eles voltassem às práticas egípcias, de adorar aquilo que se vê, de ter algo palpável para a adoração. Para o povo, Moisés havia perdido o caminho, Moisés havia morrido no incêndio, que afinal de contas eles estavam ali embaixo vendo o fogo sobre o monte, né? O Deus falando, então tinha muito barulho, muito alarido, e o povo achou que Moisés tivesse morrido no incêndio. Então, eles obrigaram Arão a fazer o que a multidão queria. Arão também não teve voz firme e ele saiu fazendo o bezerro de ouro. Eu acho muito interessante, eu quero falar para vocês, que quando um sacerdote não se posiciona, o povo faz com ele o que quer. Faz com ele o que quer. Eu digo sacerdote dentro da casa de Deus. A voz mais importante ali é a voz do pastor Fábio. No caso, nós que congregamos aqui no Bola de Neve São José dos Campos. Se nós não estivermos satisfeitos com aquilo que ele nos ordena, com aquilo que ele nos orienta, nós não devemos brigar. Vamos para outra congregação, onde concordaremos com o líder. Porque Deus fala com o sacerdote e o sacerdote fala ao povo. Arão não deveria ter feito sem ter consultado antes ao Senhor, mas ele fez, talvez por medo daquela multidão, estava enlouquecida, enfurecida, querendo adorar algo palpável. Moisés e Josué descem juntos do monte. No verso 17, Josué ouve o som do povo gritando e diz a Moisés que havia barulho de guerra. E Moisés responde: olha, Josué, nem é canto de vitória, nem é canto de derrota, mas alguma coisa está acontecendo ali. E quando eles descem, que Moisés vê aquele bezerro de ouro sendo adorado, né? Moisés, no ímpeto de fúria, quebra as tábuas escritas pelo dedo de Deus quando vê o povo adorando o bezerro de ouro. Isso está lá no verso 19. No capítulo 32 diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E aí Moisés vai confrontar Arão. O que foi que você fez, Arão? O que foi que você fez, né? Que decepção Moisés sentiu quando percebeu que nem no seu irmão ele poderia confiar, né? Então, confrontos são necessários. Muitas vezes nós vamos passar por confrontos, nós vamos passar por questionamentos, né? Da nossa fé, daquilo que fazemos de errado. Eu gosto muito de falar do NV, que no NV nós somos confrontados o tempo todo. Às vezes chegamos no NV, no Ministério Nova Vida,
mas assim, com muita vontade de falarmos do outro. Foi assim que eu cheguei lá. Uma vontade de falar da vida alheia, falar de fulano, falar de Beltrano, que fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. E, na verdade, Deus nos mostra quem realmente somos. E aí somos confrontados conosco mesmo. Foi o que aconteceu aqui com Moisés e Arão. Houve necessidade desse confronto. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ainda estou no capítulo 32, verso 27. Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão e cada um a seu vizinho, e cada um, é, desculpe, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Esta ordem que está lá no versículo 27 do capítulo 32, é isso mesmo, acho que minha Bíblia virou aqui de repente. Então, no 27, deixa eu ler o 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Então, os levitas, aqueles que trabalhavam no tabernáculo, que até agora não estava erguido, mas aquela tribo separada para adoração, foram eles que mataram cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Talvez você pense assim: que Deus é esse que mata? É, Deus, você vai ver nos textos que nós vamos ler daqui para frente, que era desse jeito. E Jesus morre todo dia por mim. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou matando Jesus todos os dias pelos meus pecados. Então, aqueles que iam contra os conselhos de Deus, as orientações de Deus, a palavra de Deus, eram mortos, pagavam com a própria vida. Nós vamos ver muito isso daqui para frente. Glória a Deus pela graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E muitos fazem gracinha com a graça, né? Muitos fazem gracinha. Então vão à igreja quando querem, né? Leem a Bíblia quando querem, né? Santificam as suas vidas quando querem e, na verdade, estão brincando com a graça de Deus, achando que teremos muito tempo, né, para pedirmos perdão. Então, vem às vezes essas pragas, como está acontecendo conosco da Covid, né? Isso é apenas o começo das dores. Nós temos muita coisa ainda para passar. E se nós não estivermos firmes no Senhor, nós não vamos resistir. Então, vale muito a pena estar do lado do Senhor, mesmo que você não entenda. Mas vale muito a pena você estar do lado da graça de Deus. A graça de Deus, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A palavra de Deus diz que elas são novas a cada manhã. Então, amanhã você vai acordar, não sei, né? Estou vivendo hoje. Mas se amanhã você acordar, agradeça assim que você abrir o olho, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. A cada dia é assim. E lá em Êxodo 32, 35, diz que o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Vocês já pensaram quantas pragas Deus já nos livrou? Nós hoje estamos passando por essa, mas Deus já nos livrou de muitas e nós talvez nunca tenhamos agradecido ao Senhor por tudo que ele nos livrou. Nós só nos lembramos da Covid. Ah, porque a Covid está assim, que a Covid está assado, e de tudo aquilo que Deus já livrou a tua vida, né? Muitas vezes não somos gratos ao Senhor. Então, nós precisamos lembrar que o Senhor tem todo o poder de ferir, porque quando não estamos dentro dos seus propósitos, o Senhor vem e nos alinha, não por maldade, mas é que Ele quer que nós tenhamos vida santa e pura em Sua presença. E daí entramos no capítulo 33 de Êxodo, onde Deus fala assim: Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Isso Deus falou para Moisés no capítulo 33, verso 3. E aí Moisés fala:
Vocês são um povo obstinado, lá no verso 5. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Deus falando ainda. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. E aí Moisés ia até lá sempre. Quando Moisés ia, o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava na tenda, descia uma nuvem e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Então Moisés ele via a glória do Senhor, né, dentro desta tenda. E Moisés disse lá no versículo 15, dentro da tenda: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Esta tem sido a minha oração, a minha e do Moisés sempre aqui em casa. Deus, se o Senhor não for conosco, não nos deixe nos mexer desse lugar. Para tudo que vamos fazer na nossa vida, nós colocamos o Senhor e falamos: Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor mesmo não for conosco, não deixa a gente dar um passo sem a tua direção. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor. A tenda do encontro, lá no verso 7, era um lugar onde Moisés ouvia o Senhor. Moisés entrava ali e Deus falava com ele. Moisés clamava pela face de Deus. Então, antes mesmo de ter o tabernáculo, Moisés já tinha uma tenda onde ele entrava, a nuvem vinha e a glória de Deus se manifestava. Quantas vezes na igreja a glória de Deus tem se manifestado, não é? Quantos cultos maravilhosos, nós temos lembrança. Daqui a pouco vai ser só lembrança, né? Se nós passarmos pelo momento da perseguição, nós vamos apenas nos lembrar dos cultos. Não vamos poder ficar nos cultos. Nós vamos ter lembrança deles. Por isso que vale muito a pena, enquanto podemos falar da palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ficarmos firmes nesse propósito, porque é isso que vai nos dar força para continuarmos seguindo em frente, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E assim nós entramos no capítulo 34 de Êxodo, onde as novas tábuas da lei foram escritas desta vez por Moisés. Quem mandou quebrar, né? É fácil ser líder? O líder às vezes tem que fazer tudo de novo por conta do povo. Já estava tudo bem, né? Já estava tudo bem, as tábuas estavam prontas, Deus havia escrito. Se o povo não tivesse adorado outro Deus que não fosse o Senhor, não haveria necessidade de Moisés fazer novas tábuas escritas pelo seu próprio dedo, né? Mas Deus fez com que Moisés escrevesse. E aí, Êxodo 34, do 10 ao 35, Deus faz um novo pacto. E o rosto de Moisés é maravilhoso saber o que acontecia com o rosto de Moisés. O rosto de Moisés resplandecia. Todas as vezes que Deus aparecia, o seu rosto resplandecia. A vida na presença de Deus deve levar-nos a uma aparência que reflita esta santa convivência. O crente, aquela pessoa que vive na presença de Deus, orando, lendo sua palavra, meditando, deve refletir esta experiência pessoal com o Senhor. Seu semblante, seu aspecto deve transmitir uma bonomia e cordialidade tais que onde essa pessoa chegue, ela reflita de alguma forma a beleza de Cristo, como nos afirma o cântico tão antigo como bonito. Vou cantar para vocês, que fala assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, sua admirável pureza e amor por mim. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Foi isso que aconteceu com Moisés. Depois de 40 dias, na presença do Senhor, seu retorno ao meio do povo de Israel foi marcado por algo diferente e especial. Ou seja,
o seu rosto resplandecia. Isso é maravilhoso. Quando estamos na presença de Deus, não tem como sairmos do mesmo jeito que entramos. Eu tenho certeza que quando nós terminamos aqui o nosso encontro, o nosso estudo, você vai dormir de uma forma diferente, né? É um tempo tão curtinho que nós temos. Às vezes nós não temos tempo de falarmos nem tudo que gostaríamos de falar, mas é um tempo que nós estamos mergulhados na palavra do Senhor. E isso para nós nos enche de graça, nos enche de alegria e até o nosso rosto reflete a beleza de Cristo. E isso é maravilhoso, né? Em Êxodo 35, para nós terminarmos o nosso estudo, nós vemos alguns princípios. Deus, de novo, falando do sábado. Primeiro princípio interessante aí é o do descanso. Trabalhar é muito bom, mas eu preciso aprender a descansar, primeiramente em Deus. Então, tem aqui o Shabat, que é o sábado, traduzido do inglês, né? É o dia de descanso do judaísmo e o 7º dia da semana. Neste dia, judeus religiosos, samaritanos e certos cristãos se lembram da história bíblica que descreve a criação dos céus e da terra em 6 dias e aguardam uma futura era messiânica. Então, o Shabat, o descanso, é muito importante para nós. Já falamos bastante sobre descansar em Deus e nós vamos aprender o que é ser um obreiro, o material para o tabernáculo. Como aquele povo poderia ter material para levantar aquele tabernáculo? Eles tinham ainda tudo aquilo que eles tinham ganho lá no Egito. Lembram? E quando eu me disponho a ofertar, né, eu entendo o princípio de ser um obreiro. O povo precisava ter disposição para doar e ofertar. Então, capítulo 35, versos 4 e 5 diz assim: Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que, de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Aí ele vai descrevendo no versículo 6, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra. Quer dizer, tudo aquilo que Deus mandou separar para fazer o tabernáculo e que Moisés iria precisar. Cada qual sentiu vontade e disposição para trazer ofertas voluntárias, não obrigatórias. Uma coisa muito interessante quando ofertamos é lembrarmos sempre que nada é obrigado. Você faz tudo voluntariamente ao Senhor. Por isso, eu acho muito lindo quando vamos ofertar cantando. No Bola de Neve nós temos esse costume. Todas as vezes que vamos ofertar, nós vamos cantando com alegria. Nada ali é obrigatório, né? Se você ainda não tem esse entendimento, você não precisa ofertar. Nós não queremos o seu dinheiro. Todo domingo é falado isso ali no bolo. Mas se você entende, e você entende que Deus fica feliz com o teu coração doador e ofertante, você em alegria, você vai se levantar do seu lugar e vai levar sua oferta ao Senhor. Sabe de uma coisa? Os israelitas tinham muitos defeitos. Vocês estão vendo que eles gostavam de adorar os outros deuses, deixavam o Egito entrar no meio deles. Mas de uma coisa, vocês precisam ter certeza. Eles tinham disposição para ofertar e semear sempre. Aqui vocês estão vendo a primeira vez que eles ofertam, né? Mas nós vamos ver em muitos outros episódios bíblicos o quanto esse povo tinha o coração ofertante e doador. Uma coisa que nós não podemos esquecer, a obra só avança quando o povo tem disposição para doar e ofertar. Se o povo não tem esse coração, não adianta, não adianta. A obra não vai para frente. Vamos aprender o que é ser um obreiro, parte 2. Eu me disponho a trabalhar. A obra também só avança quando o povo se dispõe a
trabalhar. Olha o versículo 10 do capítulo 35 de Êxodo. Depois eu vou ler o 20 também. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Verso 20. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés. 21. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Então, quando eu me disponho a trabalhar, a obra avança. Homens, mulheres e príncipes se envolveram na obra. Olha o verso 22, depois eu vou ler o 29. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. 29 agora. Diz assim o 29. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Muito interessante isso aqui. Nós precisamos lembrar que eu não posso comparecer diante do nosso Deus, eu não posso, diante do meu Deus, de mãos vazias. Lá no capítulo 34, verso 20, no finalzinho, diz assim: resgate com o cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço, resgate todos os seus primogênitos. Né? No final diz assim: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Uma vez, eu não sei se vocês já estavam no Bola, mas não lembro se... Eu acho que foi no Bola de Neve, sim. Lá no outro templo. Nós começamos a dividir as nossas ofertas com os irmãos que não tinham. Foi muito precioso esse tempo. E ninguém ficou sem entregar. Porque uma comparação, se eu tivesse levado R$50, eu dividia aqueles R$50 e ou eu levava junto com meu irmão, ele entregava junto comigo, ou então, se tivesse trocadinho, eu ia dando de 5 em 5 ou de 10 em 10, para que todos pudessem ofertar. Ninguém chegou diante de Deus de mãos vazias. Nada é obrigatório. Tudo é voluntário. Nós somos a geração de edificadores do tabernáculo. Até hoje, edificamos o tabernáculo do Senhor. Bezalel significa aquele que entra na sombra do alto, do Altíssimo. Isso te faz lembrar o Salmo 91, 1. Ele era da tribo de Judá, mesmo a tribo da linhagem de Jesus Cristo. Moisés era da tribo de Levi. Ele era um sacerdote, Moisés, né? Ele recebeu revelação de Deus, mas ele não tinha a menor habilidade. Então, uma coisa muito importante que nós temos que entender, cada um dentro da casa de Deus vai ter o seu papel. Bezalel era um artífice. Ele tinha habilidades para poder fazer coisas muito bonitas na casa de Deus. Moisés era um sacerdote. Ele recebia a revelação de Deus, mas ele não tinha essa habilidade. Habilidade e sabedoria estavam sobre este homem chamado Bezalel. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus, ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalhar em toda sorte de obra, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, segundo o Êxodo 31, 2 e 6. Nós vamos ver muita coisa ainda sobre o tabernáculo. Eu quero dizer que, por hoje, nós vamos parar aqui e semana que vem nós estaremos terminando o livro de Êxodo. Olha que maravilha! 2 livros que nós já lemos. Isso para nós é uma grande alegria. Você que está aí no YouTube, né, acompanhando conosco, não perca o final de Êxodo. E depois do livro de Êxodo, nós não vamos entrar em Levítico. Nós vamos entrar no livro de Jó. Eu já comecei a estudar Jó junto com Moisés, estamos aqui fazendo umas anotações.
porque Jó viveu na mesma época que Abraão. Então, como nós estamos assistindo Gênesis lá na Record, né? Nós queremos ir para Jó, para vocês verem que eles são do mesmo tempo, né? São ali parceiros da mesma época. E nós vamos aprender muito com esse homem, muito com Jó, viu? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esse estudo. E na próxima semana, querendo Deus, estaremos aqui terminando o livro de Êxodo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.